Olá, pessoal! Esta é a aula 2 do estágio supervisionado Matemática Financeira, Enem e Vestibular. Vamos conversar um pouquinho sobre relação álgebra, ou seja, a razão. Nós iremos revisar o conceito de razão e vamos propiciar, assim, um melhor entendimento e exploração de conceitos matemáticos que são fundamentais à dedução das relações álgebricas, ou seja, daquelas fórmulas que são úteis aos cálculos de matemática financeira. Dando início falando de razão, o que seria razão? Existem várias maneiras de a gente comparar duas grandezas. Por exemplo, quando nós falamos que nós escrevemos que A ele é maior, menor ou igual a B, nós estamos comparando as grandezas A e B. E essa comparação ela pode ser feita através de uma razão entre essas duas grandezas. Ou seja, isso é o quociente das grandezas. Resumindo, é a divisão entre o valor A e o valor B. E a noção de relação álgebra em matemática financeira é importante para representar de modo bem geral as relações que nós estabelecemos, tanto pelo dinheiro, como pelo juro, como pelo tempo. De modo geral, nós atribuímos variáveis para representar o dinheiro gasto, o financiamento, o investimento, o tempo de aplicação. E aqui, lá embaixo do slide, nós podemos ver isso, a grandeza A e B, a comparação entre as grandezas A e B, sendo representadas de três formas diferentes. E essas variáveis e essas letras elas são chamadas de variáveis. E essa aplicação, como nós podemos dizer, seja assim, era muito provável que se você for pesquisar essas variáveis que representam exatamente o mesmo exemplo que eu citei, você possa encontrar outras letras. Por quê? Outras variáveis, porque dependendo do autor, ele vai citar essas variáveis com outras variáveis para representar exatamente a mesma representação. E uma relação que é bastante útil em matemática financeira é a proporcionalidade, que é frequentemente conhecida como regra de três. E a sua utilidade ela vai desde o cálculo de porcentagem até mesmo a transformação de unidades de tempo e de valor monetâneo. Primeiramente, nós vamos nos ater à noção de razão e de proporção. Passando o slide aqui, nós vamos ver um exemplo. Exemplo 1. A razão entre 6 e 3 é expressa por 6 ou exposto 3 ou 6 barrinha 3, que representa o quê? A divisão. Se nós pretendermos comparar o valor A do valor B, nós determinamos a razão que A dividido por B, estamos afirmando que A ele é duas vezes maior que B, ou seja, ele vai ser o A vai ser o dobro de B. E vamos falar agora sobre as aplicações. Entre as aplicações práticas de razões especiais, as mais comuns são a velocidade média, a escala e a densidade demográfica. A partir de agora, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Então, dando início com a velocidade média. A velocidade média, em geral, é uma grandeza obtida pela razão entre uma distância percorrida e o tempo gasto neste percurso. Ou seja, a velocidade média vai ser o quê? O tempo que você percorreu, a distância que você percorreu, dividido pelo tempo que você gastou. O exemplo que nós temos está associado a essa imagem, né, de uma escada. Vamos supor que um carro percorreu 120 km em 2 horas. Então, a velocidade média vai ser 60 km por hora. Por quê? Porque a velocidade média vai ser a distância que ele percorreu dividido pelo tempo que gastou. Então, se a distância do ponto A do ponto B é 120 km e ele gastou 2 horas, então gastou 60 km em uma hora do percurso e mais 60 na outra hora de percurso também. Vamos falar agora da escala. A escala é o quê? É a comparação entre o comprimento observado no desenho, como um mapa, por exemplo, e o comprimento real correspondente, ambos na mesma unidade de medida. Então, quando nós vemos os mapas, aquelas imagens de mapas, nós estamos vendo ali uma escala, né, uma representação do tamanho real. E a escala é exatamente isso. Você vai pegar o comprimento que está no desenho e dividir pelo comprimento que é na realidade. Então, se um mapa ele tem um comprimento de 8 metros e ele está representado por 16 centímetros, qual vai ser a escala utilizada? Nesse caso aqui, nós temos que observar bem na unidade de tempo, porque nós temos metros e também temos centímetros. Então, vamos fazer uma rápida transformação. Se nós sabemos que em 1 metro temos 100 centímetros, então em 8 metros teremos 800 centímetros. Então, a distância real ali vai ser 800 centímetros. Então, vamos fazendo aquela continha, né, que a escala é igual ao comprimento do desenho, dividido pelo tamanho real. Nós temos que a escala é 16 centímetros dividido por 800. Nós vamos encontrar 1 por 50. 1 por 50. Isso significa que a cada 1 centímetro medido no desenho, nós temos 50 centímetros no tamanho real. Passando para o próximo slide.
é a densidade demográfica. A densidade demográfica, ela também é bem conhecida como densidade populacional ou população relativa. Por quê? Porque é um termo que é utilizado na geografia para apontar quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica vai ser o quê? Você vai pegar o número de habitantes e dividir pela área total daquele território. Então, se o município ocupa uma área de 5.000 quilômetros e naquele mesmo município existe uma população de 100 mil habitantes, para a gente saber a densidade demográfica, vamos pegar os 100 mil habitantes e dividir pelos 5.000 quilômetros e vamos encontrar o quê? Que a cada 20, que a cada 20, que a cada quilômetro mora-se 20 pessoas. E de modo analítico, nós podemos comparar vários desses exemplos, mas vamos trazer um pouquinho aqui agora, né, falando de trazer mais um pouco para o nosso tema, que é finanças. Vamos ver aqui alguns exemplos que tem relação. O exemplo 1, a razão de 20 por 2 é igual a 10. Por quê? Porque 20 é 10 vezes maior que 2. A razão de 12 por 3 é igual a 4. Por quê? Porque 12 é 4 vezes maior que 3. E a razão de 4 por 6 é igual a 1, ou seja, um inteiro, 100%. Nisso, nós podemos observar o quê? Que temos aqui inversão, né? A multiplicação ao invés da divisão e vice-versa. Lembram disso? Então, e o quarto exemplo tem um pouquinho de atenção. Vamos prestar bem atenção aqui. Olha só. A informação de que um produto que queremos comprar aumentou em R$ 25. Como saber se foi um aumento significativo? Como saber se vale a pena comprar aquele produto naquele momento ou se nós devemos esperar uma promoção? Observe bem. De modo bem analítico, nós podemos comparar o valor do aumento com o valor do produto. E para analisar a razão do aumento, isto é, o quanto que aumentou em relação ao valor inicial, vamos supor que aquele produto ele valia R$ 1.000. Então, se nós devemos fazer o quê? Achar a razão de 25 para 1.000. Essa razão, se você calcular na calculadora, por exemplo, você vai encontrar 0,025 ou até mesmo 2,5% se você fizer a transformação. E nós sabemos que aquele produto aumentou 2,5%. Porém, se o produto ele valia não 1.000, mas sim 100, nós teremos a razão de 25 para 100. Ou seja, o produto ele vai aumentar 25%. Note que a cada porcentagem nada mais é do que uma razão, ou seja, uma comparação entre duas grandezas, o aumento e o preço do produto. O aumento e o preço do produto. E com este modo de analisar os valores, nós podemos tomar a decisão financeira de comprar ou não o produto. Vale ressaltar também que, neste caso, nós não estamos levando em consideração outros fatores que ajudariam na decisão, como os juros, os riscos e o chamado custo de oportunidade de capital. Esses valores eles serão detalhados mais adiante nas próximas aulas. As situações apresentadas, elas destacam a linguagem mais utilizada nas finanças como um todo, ou seja, a porcentagem. E este será o assunto das nossas próximas aulas. Então é isso, eu aguardo vocês na aula 3 do nosso estágio.